Vamos lá, rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Depois de muito tempo, voltamos com uma bateria de questões novas aí sobre direito constitucional. Dessa vez, da última vez, na verdade, foi do 1 ao 4 do artigo, né, da Constituição. Dessa vez vamos do artigo 5º. Ele é bem extenso, então esse vídeo aqui vai ser só sobre ele, beleza? Sem mais delongas, questão na tela. Bora lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, estabelece em seu artigo 5º, inciso esse número aí, uma regra específica para situações de iminente perigo público, onde o Estado interfere na propriedade privada. Aí aquele que é a correta, a sinalha correta que descreve a competência da autoridade e o direito do proprietário nesse cenário de requisição administrativa. Beleza, pausa aí e responde com calma, com atenção, beleza? E vamos para a resposta. Rapaziada, a resposta dessa questão aqui tá na letra da lei aí, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá sim usar de propriedade particular, assegurada, é claro, ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Tem esse detalhe. Beleza? Essa questão aí bem simples. Vamos para a questão 2. Lucas, policial no estado do Piauí, manifestou interesse em trabalhar na delegacia de polícia especializada na investigação dos delitos que ingressam na competência do Tribunal do Júri. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, assegura-se, no âmbito do júri, a... E aí, o que você acha? Vamos lá para as alternativas? Rapaziada, júri é plenitude de defesa. Então, onde fala ampla defesa que já pode cortar. Aqui fala também aqui de publicidade das votações também, que não é uma das hipóteses. A soberania dos vereditos, beleza. E a última aí, qual que você acha que é, cara? Qual que é a competência para julgar quais crimes é do júri? Rapaziada, essa resposta tá lá na lei, lá no artigo 5º. Você tem a ver aí na tela aí agora. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos, pessoal. Crime culposo não é aqui no júri, beleza? Então, nosso gabarito aí, alternativa A, resposta letra A. Fechou? Alternativa 3 na tela. Vamos ler. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é a pedra angular dos direitos e garantias fundamentais no Brasil, servindo como baliza para a atuação dos estados em esferas, seus direitos, blá blá blá. Tá, naquele que é um princípio constitucional, lá do artigo 5º, de relevância para o processo penal. Pausa aí, lê a questão aí, que é questão muito extensa, então lê aí que você vai achar a resposta, beleza? Leu, pausou, vamos para a resposta? Alternativa correta, letra B. As provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis no processo penal, implicando também nas provas decorrentes delas, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso está aí na lei, lá no artigo 5º tá assim, ó, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E ainda tem esse complemento, que também são ilícitas as provas decorrentes dessa prova ilícita. Show, vamos para a questão 4. Questão 4 na tela. Pausa aí que eu tô com preguiça, cara. Tô com preguiça não, a questão é muito longa, vai tomar muito tempo. Você pausando, você vai ler melhor, beleza? Pausou, respondeu. A questão aqui fala sobre greve. Ele quer saber a correta. Então, questão correta na tela agora. E a correta não poderia ser outra aí, letra E. A reunião é válida se for sem armas, pessoal. Pô, os caras vão pra manifestação com armas, já tá errado, entendeu? E deve ser comunicado previamente à autoridade. Uma pegadinha que eles fazem aqui é que deve ser autorizada pela autoridade competente, porém não. Eles têm que ter esse aviso prévio, porém não tem que ter autorização. E vamos decorrer, né? Vamos para a próxima. Questão 5 na tela. Em relação ao direito fundamental de inviolabilidade de domicílio da Constituição da República. Assinar a alternativa correta, beleza? Que é a correta aqui, da inviolabilidade do domicílio. Alternativa A, o morador que resiste ao cumprimento de mandado de justiça durante... Cara, não pode ter mandato judicial durante período noturno. Não pode, isso aqui tá errado. Para fins de proteção jurídica, o conceito normativo de caso deve ser interpretado de forma abrangente, estendendo-se, segundo o Supremo Tribunal Federal, a aposento ocupado de habitação coletiva, como os quartos de hotéis. Gabarito, né? Casa não é só, conceito de casa não é só residência unitária, quartos de hotel também servem como isso. Então você tá no hotel, o pessoal não pode bater lá na sua porta à noite, beleza? Essa parte final aqui não tá exatamente no artigo 5º na lei, porém é um entendimento do Supremo. Mas na lei fala que não pode durante a noite.
mandato judicial, beleza? Vamos lá, questão 6 aí na tela aí, ó, questão bem simples, vamos responder ela aqui de boa. Vamos ler ela. A Constituição Federal, no que diz a respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que alternativa A, é garantido o direito de propriedade mesmo sem qualquer função. Não, tem que ter função social ali, beleza? É garantida a reunião pacífica com armas é sacanagem. C, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado. Cara, isso aqui cai muito, mano. Eu respondi bastante questão de direito constitucional, isso aqui cai muito. Porque é contra-intuitivo, tipo assim, anonimato, se falar, eu tenho que me precaver, né? Então eu vou ficar no anonimato. Cara, não pode. Você pode manifestar seu pensamento aí, mas você não pode se esconder, você tem que dar a cara. Então é vedado o anonimato mesmo, questão correta, alternativa C. E tá aí, o que tá errado nas outras, né? Fechou? Questãozinha bastante simples aí, vamos pra próxima, questão 7 na tela. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, considere. Tá, ele quer as corretas aqui, né? Então vamos lá. É garantido aos brasileiros, apenas aos brasileiros, não, já para por aqui. Apenas aos brasileiros residentes no país e ele tá limitando só a brasileiros. Cara, não é só apenas aos brasileiros. Então tá errada. Então a gente tem aqui as assertivas 2, 3 e 4 corretas e que tá lá na letra B. E gabarito letra B, você dá uma pausa ali, você vai ler onde está isso aí lá no artigo 5º. Beleza? Passamos, avançamos adiante aí, questão 8. Analise os trechos extraídos do artigo 5º e indique a alternativa. Cara, essa questão aqui é muito boa porque ela pega muito inciso, então dá pra como se diz, aprender bastante com essa questão aqui. E vamos lá. Vamos caçar a correta. Ele quer a correta aqui. Você vai pausar agora, vai responder isso aqui. Pausou, respondeu. Questão na tela. Alternativa correta na tela, na verdade. E bora lá, ó. A alternativa correta é: a lei não retroagirá, a primeira, né? Salvo para beneficiar o réu. Olha lá, na A, tá errada por quê? Tá assim que não retroagirá até aí, beleza, exceto por decisão fundamentada do juiz. Não, isso aí não tá escrito lá no artigo 5º. E tem mais outras coisas aí, né? Porém, a questão certa aí é a B, que diz também lá que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, correto? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Lembre disso aí, que isso aí é importante. Sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Isso é importante, beleza? Então, decore isso aí. E também descubra por que as outras estão erradas, porque isso também é uma forma de estudo bastante eficaz. Pausou, coloquei ali os incisos do artigo 5º que remetem a essa questão aqui. Lê. Vai ler o artigo 5º também, depois desse vídeo aqui, né? Você vai ler, cara, você não pode deixar de ler. Questão 9, né? Vamos pra questão 9 agora, questão 9 na tela. O capitão Marcos, militar do exército, foi condenado e está cumprindo pena em presídio militar. Durante a execução, ele... Tá, aqui a questão diz que negaram o pedido de... Ele queria um líder religioso visitasse ele e negaram isso aí. Aí, segundo a Constituição Federal, eles querem a correta. Pausa, lê a questão, responde, vamos para a resposta. Resposta, letra C. A negativa de prestação de assistência religiosa configura a violação de direito fundamental, seja em entidades civis e militares de internação. Ou seja, pessoal, prestação de assistência religiosa é assegurada pela Constituição Federal. Então, eles negaram aí de forma errônea, né? Questão 10 na tela agora. Vamos para a última questão desse vídeo. Questão bem curta, ó, na verdade. Questão bem simplesinhas aí. Simplesinha. Vamos lá. Para que o pedido de anulação de ato administrativo seja levado ao Poder Judiciário, é imprescindível que o interessado esgote primeiramente os recursos na esfera administrativa. E essa resposta fazer que nem o Celso, não, é o Portiolli. Errada. Resposta errada, pessoal. Tá ali, ó, a lei, o inciso que fala isso lá no artigo 5º, que diz da seguinte forma: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Beleza? Cara, comenta aí qual foi seu repertório aqui nessa bateria de questões, se você foi muito bem, se você foi mal, quantas você acertou.
Vai ter outro vídeo sobre artigo 5º ainda, porque, cara, tem muito inciso, então tem muita coisa pra gente extrair daqui para nosso conhecimento. Gostou? Deixa o like aí, comenta, compartilha também, se quiser. Até o próximo vídeo.